Olá, seja muito bem-vindo ao segundo dia da Maratona do Excel. Meu nome é Jayton Santana e eu sou fundador do Excel Club. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos vários comentários que foram colocados aqui na página. Pode ter certeza que o seu comentário, o seu feedback é muito importante para o nosso crescimento, para que a gente possa evoluir esse evento cada vez mais, para que possa ajudar cada vez mais pessoas. E é muito interessante ver essa comunidade que está se formando, né, de pessoas que estão realmente interessadas em aprender o Excel cada vez mais, aprender coisas novas e a utilizar o Excel para alavancar a carreira. Então é muito importante quando a gente vê vários profissionais que estão realmente preocupados com o seu desenvolvimento e querem se desenvolver. Então é muito legal realizar um evento como esse. Uma das outras coisas que eu gosto muito de realizar um evento como esse é porque ele é um evento muito prático, né? Às vezes a gente tem o costume de aprender muito só teoria, né? Então é normal, igual no método de ensino brasileiro, às vezes você vai lá, você estuda 4, 5 anos numa faculdade, gasta quase R$1.000 de mensalidade por mês, fica um tempão ali estudando, gasta muito, mas muito tempo. E às vezes quando você chega no mercado de trabalho, quando você vai realmente trabalhar, você ali, aquilo que você estudou na teoria, muitas vezes não acaba se aplicando na prática, né? Então você acaba que perdeu muito tempo estudando, você gastou muito dinheiro realmente para ter aquele conhecimento, só que você não consegue utilizar ele. E uma das coisas da Maratona do Excel que eu acho muito bacana é que o conhecimento que você aprende aqui é um conhecimento que você já pode chegar e começar a aplicar e começa a ter resultados como esse. E é uma das coisas que eu gosto muito da Maratona do Excel, porque quem está falando aqui, quando eu falo para vocês aqui, eu não sou um professor de informática ensinando Excel, né? Às vezes a gente olha muito no mercado, né? Quando a gente vê a maioria das pessoas que fazem curso de Excel por aí, às vezes elas acabam não aprendendo ou não sabendo como aplicar o Excel, porque às vezes elas aprendem com pessoas que até sabem da ferramenta, porém que não tem uma vivência prática, né? Não sabe como as organizações gostam de enxergar a informação, não sabe como que a liderança gosta de enxergar a informação. E para falar sobre isso, eu falo com uma tranquilidade muito grande, porque eu vivenciei os dois lados, né? Eu vivenciei o lado de saber como que a liderança gostava, como que eu conseguiria impressionar a liderança, como que ela gostava de enxergar a informação, como que eu conseguia executar as atividades de maneira mais rápida. E eu também vivenciei um outro lado da cadeira também, como líder, como gestor, em saber de como eu gostava de enxergar as informações também, de como eu gostava de receber os relatórios. Então assim, é algo bacana porque o que eu tô te passando aqui não é um cursinho de informática, mas sim é um pouco da minha vivência prática de mais de 10 anos em grandes empresas. Então estou tentando trazer aqui para você o melhor que existe no mercado para que você realmente possa aplicar e você possa ter resultado. E eu tenho certeza que da maneira que a gente ensina, no método prático que a gente ensina, você consegue sim alcançar bons resultados, tá? E eu gostaria agora da gente começar, né, continuar o dashboard que a gente estava trabalhando na aula anterior, né? E eu tenho certeza que após o término desse dashboard, você já vai começar a pensar, visualizar várias coisas que às vezes você pode fazer. E eu tenho certeza que o dashboard, que é esse que a gente está explicando, que a gente explicou na aula anterior, que a gente está explicando hoje, é um tipo de conteúdo que é aplicável para tudo. Não importa com o que você trabalha. Provavelmente tem alguma coisa que você tem como reportar. Seja aquilo que está indo bem, seja aquilo que está indo mal, seja problemas, seja ocorrências, né? Que você consegue reportar dentro de um dashboard, tá? Então é um conteúdo muito interessante que eu acho realmente que você aplicando, você consegue aí ser reconhecido, você consegue tirar aquele wall, né? Que da liderança de onde você trabalha. Meu Deus, cara, como que você fez isso? Isso era o que a gente precisava. Porque eu vivenciei muito isso e toda vez que eu apliquei eu sempre tive bons resultados. Então vamos à aula de hoje na parte realmente prática. Então, na aula passada nós criamos já aqui as segmentações de dados. Criamos também aqui os gráficos, né, que é os top 5 clientes, né, de faturamento. Análise de faturamento mensal, ou seja, eu consigo visualizar aqui as variações que a gente teve de faturamento dentro de um período. E nós trouxemos também aqui o total faturado por unidade. Porém, existem mais algumas coisas que a gente vai fazer aqui dentro também, tá? Para completar as informações que a gente já mapeou, tá? Vou abrir aqui
o nosso mapeamento, deixa eu deixar ele menorzinho aqui e tirar um pouquinho do zoom. E agora a gente vai fazer o seguinte. Nós temos que criar todos esses daqui, ó, de custo total, valor em estoque, valor faturado e P&L. O que eu vou fazer? Vou abrir uma caixa aqui, ó, de ilustração. Ó, inserir, ilustrações, formas. Então, vou abrir aqui um retângulo aqui em cima. E aí, eu vou formatar ele primeiro aqui, ó, deixar ele sem preenchimento. Sem preenchimento não, desculpa. Vou deixar ele branco, tá? E eu vou deixar ele sem contorno. E eu vou colocar um efeito aqui também, um efeito de sombra, para ele se destacar melhor, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, efeitos de forma, sombra, e aí eu vou selecionar esse daqui, esse primeiro que tem, tá? E agora, o que eu faço para facilitar? Só vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Que aqui eu vou ter os 4 quadros aqui. E para eu não perder muito tempo alinhando aqui, isso daqui deixando ele alinhado, que é muito importante deixar alinhado, o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele bem aqui para o canto, que é até onde eu quero. E agora eu seleciono os 4 aqui e venho aqui, ó, em formatar. Clicando aqui em formatar, nós temos a opção aqui alinhar, tá? E aí aqui a gente vai clicar em alinhar o meio. Vejam que ele já está todo alinhado no meio. Porém, a gente tem um espaçamento aqui entre um e outro que não está igual. E aí a gente vai clicar agora em distribuir na horizontal. Então vejam que agora nós já temos aqui ele totalmente alinhado, tá? Ele está alinhado ao meio e está bem distribuído aqui, tá? E aí, agora a gente vai começar a trazer as informações aqui. Só que antes, nós vamos ter que criar as tabelas disso daqui também. Então vamos voltar aqui, ó, pegar essa tabela, vou dar um Ctrl V aqui e vou criar agora, ó, botão direito, mostrar lista de campos, né? Abrir a nossa tabela dinâmica e agora eu vou trazer aqui o nosso total, né? O nosso custo total de produção, tá? Então, vou jogar para cá, tirar aqui e só trazer aqui, ó, custo total de produção. Só esse daqui, só. Tá como contagem, vamos alterar ele aqui para soma, né? Ok? E aqui nós vamos começar a trazer as outras informações também. Agora, nós temos uma informação aqui que a gente vai trazer o valor de estoque. Só que o valor de estoque, ele não está aqui dentro, tá? Se a gente olhar aqui na nossa base de dados, eu tenho meu valor de estoque aqui? Não, nós não temos. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor de estoque. Só que antes, o meu valor de estoque vai ser o quê? Meu volume de estoque multiplicado pelo custo de produção, né? Então, nosso estoque é isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um campo calculado na tabela dinâmica, tá? Então, esse é um macetezinho que a gente vai fazer para não ter que mexer na nossa base de dados e ele já ficar padrão lá, tá? Então, voltando aqui em tabelas, primeiro vamos achar o volume de estoque, tá? E aí, aqui eu vou clicar aqui na tabela. Se a gente vir aqui, ó, em analisar, aí a gente tem essa opção aqui, cálculos, tá? Clicando em cálculos, campos, itens e conjuntos, aí eu vou clicar em campo calculado. Aí o nome disso daqui vai ser volume estoque. Meu volume estoque, o que ele vai ser? Ele vai ser a minha quantidade produzida menos quantidade vendida. Ok. Então, eu já tenho o volume de estoque, tá bom? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer um cálculo aqui, criar um outro campo calculado que é o valor de estoque. Vou vir aqui em cálculos novamente, campos, itens e conjuntos, campo calculado, e agora vai se chamar valor de estoque. Ah, mas antes disso, na verdade, a gente tem que fazer o custo médio, tá? O custo médio, o que ele vai ser? Meu custo médio aqui é meu preço unitário. Então, aqui, se eu voltar aqui na nossa base de dados, a gente tem o custo de produção, certo? O que é o nosso custo médio? É o nosso custo total de produção dividido pela quantidade, tá? Então, vou criar também o nosso custo médio. Analisar, cálculos, campos, itens e conjuntos, custo médio. Nosso custo médio, ele vai ser igual, no caso aqui, custo total de produção dividido pela quantidade produzida. Então, nós vamos ter aqui o nosso custo médio.
tá? Deixa eu tirar ele aqui também, que eu não vou usar ele agora. E agora sim, eu venho aqui para o lado, na verdade agora eu tenho que criar um outro campo calculado, tá? Analisar, cálculos, campos itens, campo calculado. E agora eu vou chamar isso daqui de valor estoque. Agora aqui eu já tenho, aqui de um lado, qual que é a minha quantidade de estoque? Porque eu trouxe lá todo o meu volume produzido, menos a nossa quantidade de vendida, né? Então eu vou pegar volume estoque e vou multiplicar agora por custo médio, tá? Ok. Agora deixa eu tirar aqui e eu trago para cá. E agora, ao invés de custo total produzido, eu vou trazer o valor de estoque. Então, eu já consigo reportar essa informação, tá bom? Qual que é a informação que é interessante de valor que a gente mapeou? Valor total faturado. Então, só substituir agora aqui, ó. Trazer aqui, valor total venda. Mudar também aqui para soma. Tá. Agora, nós vamos ter que calcular o nosso lucro. Você vê como é que isso é interessante, né? Se você olhar só para a sua base de dados, eu tenho só essas informações. Só que você consegue abrir muito mais esses dados. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, pensa comigo. A informação aqui, quanto mais detalhada e mais informações entregar, mais você vai estar ajudando. Então, é importante que você tente, sempre em cima dos seus relatórios, pensar fora da caixa. O que eu quero dizer? É olhar para os seus relatórios e olhar bem assim. Poxa, eu não tenho essa informação aqui, mas eu acho que essa informação, juntando essa com a outra, fazendo um cálculo dessa com a outra, eu vou conseguir chegar em determinado resultado que eu considero importante, que eu tenho certeza que a liderança vai gostar de enxergar. Tá? Então esse é um detalhe a mais, e é legal que você não precisa ficar alterando o seu banco de dados, ou seja, você vai jogar seu relatório padrão, e aí você já vai deixar um cálculo ali pronto para ser feito. O que eu quero dizer é o seguinte, depois que esse dashboard estiver pronto aqui, a única coisa que você vai ter que fazer é colar o seu relatório aqui dentro e clicar com o botão para atualizar a tabela dinâmica, tá bom? Então, você não vai ter que ficar montando isso aqui toda vez, todo mês. Exemplo, você montou esse dashboard, todo mundo gostou do dashboard e você vai adotar para a sua empresa. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que simplesmente colar esse relatório aqui, né? O relatório que você tem da sua empresa, do dashboard que você montou lá, e aí você vai ter que ficar atualizando esse relatório, né? Então você não precisa a todo momento alterar o banco de dados, porque você consegue trabalhar com os campos calculados. E aí você vai tirar o relatório do sistema da sua empresa, do dashboard que você criou, vai simplesmente jogar lá e clicar com o botão para atualizar a tabela dinâmica e todos os resultados vão ser alterados, tá bom? Então, voltando agora aqui, agora a gente tem que calcular o lucro. Como que eu calculo o lucro? Eu vou calcular aqui, que vai ser o seguinte, deixa eu abrir aqui, campo calculado, cálculo. Vou chamar isso daqui de pi anel, que vai ser o nosso resultado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu custo total de produção. E aí, na verdade eu vou fazer o contrário, vou colocar aqui o faturamento, valor total de venda, mais estoque valor, valor de estoque, menos custo total de produção. Porque esse valor de estoque é o volume versus o custo médio. Então esse valor aqui ele vai netar com o que tem lá, o que teve custo de produção de estoque, ele vai ser netado. Então o que vai ficar no fim das contas vai ser o quê? Daquilo que aquele volume que a gente vendeu, é comparar o custo com a venda. Custo total produção. Adicionar, ok. Então veja aqui que ele já criou aqui o lucro da empresa, que foi 3.178.000. Ou seja, a gente já conseguiu apurar o lucro. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar isso aqui numa outra tabela separada, tá? Então eu vou voltar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, e sempre dando esses passos, você já vai entender o porquê disso aqui, tá? E vou mudar aqui, ó. O que vai somar agora vai ser nosso pi anel. Beleza. Agora vamos trazer aqui o de quantidades, tá? Então, agora a gente vai somar quantidade produzida
Eu vou fazendo mais rápido aqui, porque esse daqui a gente já criou. Essa parte aqui você já viu como que cria e a gente já criou de vários, tá? Quantidade de estoque. E quantidade vendida. Esse aqui é a quantidade vendida para aqui para valores. Contagem, soma. Então, todas as tabelas aqui a gente já criou aqui dentro. Uma das coisas que eu considero muito importante, e você vai entender também porque já, é nomear tudo isso daqui. Na hora que nós vamos fazer as conexões de relatório, isso daqui é essencial e você já vai entender o que é conexões de relatório, tá? Então, vem aqui analisar, tabela dinâmica, e aqui você vai dar um título para essa tabela. Top 5 clientes. Tabela dinâmica, análise, faturamento mensal. Agora vem aqui tabela dinâmica também. Nós vamos colocar aqui faturamento. Ops, aqui não. Aqui, faturamento unidade. Tabela dinâmica, custo total, produção. Analisar, tabela dinâmica, valor estoque, valor venda. E aí você coloca o nome que você entender, tá? Não precisa ser igualzinho, não. PNL. Quantidade produzida. Tá acabando. Volume estoque. E quantidade de venda. Beleza. E só tem mais um aqui que a gente vai fazer também, que é o seguinte. Vamos pensar que essa empresa ela tem uma métrica, tá? Vamos pegar aqui esse daqui. E a métrica dela era o seguinte, é ideal que ela não ficasse com muito volume estoque, né? Porque isso afeta o custo capital dela. Então, ela tinha uma meta lá que para tudo que ela produzia, ou seja, quantidade produzida de cada unidade, o time comercial dessas unidades, configurações, soma, tá? O time comercial dessas unidades tinha que vender 75% de tudo que produziu naquele período. Então, vamos fazer aqui também quantidade de venda agora. Terá aqui para soma. E agora, como que a gente avalia se essa métrica foi cumprida ou não, tá? A métrica, então, é 75%. Agora, a gente vai dividir, por exemplo, se eu dividir aqui, por exemplo, vou pegar aqui, ó, a célula Z8 dividida por Y8. E eu vou colocar aqui a porcentagem aqui. Então aqui ele cumpriu, deu 104%. Por quê? Ele excedeu a meta. Esse outro aqui deu 24, esse daqui deu 72 e esse daqui deu 59. Aí eu vou colocar aqui uma forma que é o seguinte. Se isso daqui for maior do que 100%, eu quero que considere 100%. Eu não vou colocar 104, tá? Eu só vou colocar que bateu a meta. Se não, eu quero que ele considere ele mesmo. Ou seja, a própria célula AA8. Ou seja, se o resultado for acima de 100%, considera 100%. Se não for, ou seja, 24, 72, 59, eu quero que traga o próprio resultado, tá certo? Então, isso que a gente colocou, ó. Se AA8 maior do que 100%, 100%. Se não, a própria célula AA8, que é o quê? Que é o resultado. E a gente vai fechar a nossa fórmula aqui. Agora, mas aqui, ó, ele trouxe número, né? Então, a gente tem que vir aqui, ó, vir aqui e alterar aqui, colocar aqui para porcentagem. Opa! Porcentagem aqui, tá bom? E agora, eu vou colocar bem assim, ponto que bateu, atingido, faltante para atingir a meta. Então, eu vou colocar isso daqui menos 100%. Você já vai entender o porquê disso, tá?
Deixa eu só colocar aqui a cidade, novamente. Unidade. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um gráfico de rosca aqui, tá? Para mostrar como que está o atingimento das metas. Então, você vai selecionar cada cidade e a gente vai criar para cada cidade. Ó, vem aqui em gráfico de pizza e aqui embaixo de rosca. Aqui de Belo Horizonte, ele ficou 100%, tá? Então, deixa eu tirar aqui essas legendas. E aí, depois a gente vai colocar um texto aqui que eu já explico o que a gente vai fazer, tá? Vamos criar um outro aqui, por exemplo, para Curitiba. Inserir. Vamos colocar aqui, ó, gráfico, pizza, e a gente seleciona lá embaixo que é o de rosca. Então, só que aqui, para ficar numa cor melhor, um pouco diferente da que a gente está fazendo, eu vou fazer o seguinte. Essa daqui, esse verde aqui, eu vou alterar, ó, dei um duplo clique nele, vem em preenchimento, e ele que eu vou colocar nessa cor vermelhinha. E o outro, que representa o que não atingiu, que faltou atingir, eu vou colocar um cinza aqui. Tá? Vou apagar essa legenda aqui. Vou salvar isso daqui como modelo. Para quê? Para não ter que ficar criando toda vez. Então é um segredinho também, ó. Salvar como modelo. E aí você coloca o nome que você quiser. Quer ver? Eu vou até alterar esse daqui, ó. Design, o que a gente vem? Pode vir aqui alterar tipo de gráfico. Vem aqui modelo, ó, KPI vendas. Deixa eu dar um Ctrl X aqui já e levar para lá e a gente já faz os outros, tá? Ó, Ctrl X, Dashboard. Que a gente já diminui aqui esse tamanho dele aqui também. E aí, vamos trazer lá, fazer agora o das outras cidades que a gente tem aqui, inserir. Vamos mudar aqui também, ó, alterar tipo de gráfico, modelo. Inserir aqui da última unidade, tá? Que é a cidade aqui, por exemplo, agora a gente vai inserir de São Paulo, tá? Inserir. Vamos vir aqui também. Ó, gráfico recomendado, todos os gráficos, modelos que a gente criou, tá? Dá Ctrl X, vamos para o nosso dashboard aqui. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai formatar essa informação, tá? Esses gráficos. Vamos deixar em um tamanho adequado aqui para caber. Curitiba, São Paulo. Nosso dashboard ele cabe um pouco mais de espaço para cá. E aí, vamos alterar um aqui, deixar no tamanho padrão, e os outros a gente já altera automático. Agora a gente vem e faz o seguinte. Vamos pegar aqui o tamanho que está esse daqui, ó, 386,457. E alterar todos para esse mesmo tamanho. Selecionem todos com Ctrl. Vem aqui, ó, 386,457. E coloca agora um embaixo do outro aqui. Ainda não vai ficar um tamanho ideal. Vamos diminuir mais um pouco. Aumentar aqui do lado. E esse outro aqui, também aqui. O que é que a gente tem que fazer agora também aqui? Aumentar aqui. É um nome que eu não gosto muito de falar, não. Mas ele chama orifício da rosca. E aí a gente vai clicar aqui, ó. Esse tamanho do orifício da rosca, coloca aqui 60%. Vamos testar. Vamos fazer isso daqui em todos, tá? Clica aqui. Só dar um duplo clique, tá? Que ele já vai abrir. 60%. 60% aqui também.
E aí o nosso dashboard ele já vai ganhando um pouco de forma, né? 60%. E aí nós vamos colocar aqui para ele pegar a informação. Isso daqui a gente consegue aumentar um pouco mais também aqui, ó. Sem aumentar o gráfico inteiro. Vamos colocar também aqui uma sombra no gráfico, quer ver, ó? A gente vem aqui, deixa sem contorno, feito de forma sombra. E aí você pode fazer isso para todos, tá? Fica bem legal. E agora nós vamos inserir aqui uma caixa de texto para colocar a porcentagem aqui dentro do nosso gráfico. Então vem aqui, ó, texto, aí caixa de texto. Vem aqui, pode tirar aqui, formatar, você pode tirar o contorno, tá? Sem contorno. E aí vem aqui e coloca aqui, ó, um igual, bem aqui na fórmula, tá? Vem aqui, ó, igual, tem que ser nessa caixa de fórmula. Na caixa de fórmula você vem, coloca o igual, e aí vai lá nas suas tabelas. E coloca aqui, ó, qual foi o resultado de cada um. Enter, 100, né? Vamos abrir aqui mais aqui para ele caber. E aí, você tem, só que tá vendo aqui esse branco aqui, ó, ele tá sobrepondo o gráfico. Então você tem que vir aqui, ó, tirar sem preenchimento. Aí você altera também aqui a cor para ele ficar na cor padrão, tá? Dá um Ctrl C, dá um Ctrl V aqui. E aqui a gente vai editar aqui agora. Esse daqui estava na AC8. Então vamos aqui, ó, clicar na nossa caixa de texto igual. Vamos lá na tabela, pegar o outro aqui, ó, de Curitiba. Enter. Altera aqui a cor também. Vamos pegar agora o de Rio de Janeiro. Deixa bem centralizado, tá? E agora vamos pegar o do Rio de Janeiro. Dá um Ctrl C aqui. Arrasta aqui para o gráfico do Rio de Janeiro. Vem aqui, dá um igual. Tabela, Rio de Janeiro. Altera aqui também a cor. Ctrl V. Pegar o de São Paulo agora. Também altera aqui a cor. E agora, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui é trazer esses outros quadros aqui também, que é o que a gente vai estar reportando aqui de um lado. As quantidades. Ó, vamos fazer aqui a mesma coisa também, ó. Clicar aqui nos três, formatar, alinhar ao meio e aqui distribuir na horizontal. E agora você vai criando aqui, ó, colocando uma caixa de texto falando do que se trata. Ah, isso daqui é o custo total. E aí tem que ir tirando, né, esses contornos aqui. Nosso custo total aqui. Dá um Ctrl C, um Ctrl V, um Ctrl V. E vai alterando aqui o título. Então, vamos trazer aqui também qual que é o valor estoque. Valor faturado. E aqui nós vamos trazer aqui o resultado, que é o P&L. Quantidade produzida. Quantidade de estoque. E aqui, quantidade vendida. E aí você vai fazer a mesma coisa, tá? Criar a caixa de texto aqui. Vou fazer só para 3 desses, tá? Senão a gente vai demorar demais na aula. Vim aqui, ó, em tabelas. Aqui no custo total, não traz direto da tabela dinâmica, não vai dar certo, tá? Você vem aqui e coloca aqui, ó, por exemplo, J8, tá? Aí volta aqui pro dashboard, vem tabela J8, tá? Só que veja que ele ficou grande aqui, né? Não coube tudo. Então você vai precisar formatar ele também. Então vem aqui em tabela,
Aí ou você pode estar com um Ctrl, ou você pode vir aqui, clicar aqui, ó, bem no cantinho de número, tá? Se você vir personalizado, sabe aqueles códigos lá que a gente colocou para milhões ou para milhares, né? Então o K aqui representa milhares, esse M representa milhões, ele já vai estar adicionado aqui dentro do seu Excel, tá? Então você só clica aqui, ó, dá um OK, aí ele já vem formatado. Aí aqui você já pode colocar aqui, ó, todas as outras informações também, ó. L8. E aí você vem colando aqui, ó. Do lado, ó. Por quê? Porque a fórmula ele vai rolando. Então, por exemplo, R8, ó, já está puxando da tabela dinâmica. Por quê? Porque se você for fazer isso dentro da... tentar puxar direto da tabela dinâmica vai dar erro, tá? Não vai dar certo. E aí você pode já vir aqui, ó, clicar nesse botão de formatação. Só que ao invés de você clicar só uma vez, você vai clicar duas, tá? Aí vem aqui, ó, e vai formatando um a um. Você não vai precisar apertar várias vezes o botão de formatação, tá bom? Ah, esse daqui é o outro de milhares. Deixa eu só voltar aqui. Esse de soma. E aí esse de soma, vamos vir aqui para formatar, personalizado. Colocar esse outro aqui, esse outro formato. E aí, pronto, adicionamos. Agora, o que você vai ter que fazer é trazer aquelas informações lá dentro. Então, por exemplo, a gente acabou de levar lá a célula K8. Agora a gente vai levar a M e vai sempre pulando, né? Então, M, aí depois a O8. Então, vamos voltar aqui, ó. Acho que foi K8. Vamos trazer agora a M8 aqui. Aí eu vou pular a M e vou trazer a O8. E aí eu não preciso ficar indo lá toda hora, né? Então só vou alterando aqui no final. Então eu vou pular P e vou trazer a Q. Tá? Agora a gente vai trazer também aqui o de produção. Então de produção a gente tem a S, tem a U e tem a W, tá? S8. Vou dando Ctrl C, Ctrl V, que é mais fácil de editar, tá? U8. E W8. E agora, o que a gente vai ter que fazer? Tá vendo? A gente colocou as segmentações de dados para a gente clicar e o nosso dashboard alterando os resultados, certo? Mas nem todos estão alterando. Então a gente tem que fazer o quê? Colocar conexões de relatório. Nós vamos clicar aqui em produto, clicar em opções, conexões de relatório. O que a gente vai falar é o seguinte, toda vez que eu clicar nessa segmentação de dados, eu quero que atualize todos esses outros relatórios aqui. Então, o de produto, eu quero que altere a tabela o gráfico de análise de faturamento mensal? Quero. Então, vou marcando. Então, aqui, ó, top 5 clientes, quero que altere produto? Sim. Ok. Meses, conexões de relatório. Análise de faturamento mensal, eu não quero que altere para os meses. Por quê? Porque ele já tem um gráfico de resultado por mês. Então, não faz sentido alterar. Agora, todos os outros eu posso sim alterar. Agora aqui vamos trazer o de cliente, tá? De cliente, só não vai fazer sentido alterar qual? O próprio resultado de cliente, que é o faturamento top 5 clientes. Todos os demais vai fazer sentido. Exceto esses outros aqui que não tem envolvimento com ele, né? Igual, por exemplo, custo total. Então a gente não vai levar ele. Então, análise de faturamento mensal, sim. Faturamento unidade, sim. Quantidade vendida, sim. Volume venda, valor venda. E trazer aqui OK. Agora, nosso dashboard está praticamente pronto. A única coisa que a gente vai fazer aqui é colocar um link para quê? Vamos supor que depois você quer montar uma capa, tá? Essa capa não vai dar para a gente fazer aqui dentro da maratona, mas talvez eu faça uma live extra depois, na outra semana, e mostro, tá? Porque amanhã e na quinta-feira a gente tem ainda um conteúdo muito importante.
Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui, por exemplo, um ícone. Ilustrações, ícones. Ao invés de ícone aqui, na verdade vamos pegar um de forma já, tá? Ilustrações, formas. Vou pegar uma setinha aqui. Vamos pegar uma virada para... Pode ser essa daqui mesmo. E aí a gente cria uma caixa de texto aqui chamada menu. Opa, desculpa. É aqui dentro. Menu. Pode alterar aqui para ficar na outra cor. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Dá um duplo clique, botão direito. Desculpa, vamos fazer só nenhum, aí depois a gente agrupa. Faz aqui na setinha, link. Colocar neste documento. Aí a gente vem aqui, ó, e coloca aqui menu. Ok. Então toda vez que eu clicar no menu, agora, o que vai acontecer? Eu estou sendo redirecionado para o menu, tá? Então voltando para cá, o que eu vou fazer agora? Vou dar um duplo clique aqui e vou agrupar os dois. Que aí, qualquer um dos dois que eu clicar agora, ele vai me redirecionar para lá, tá? Depois a gente dá uma olhada aqui, na hora de fazer o menu, eu faço com vocês numa outra oportunidade, numa outra aula, tá? Porque essa aula está ficando longa. Então vejam que aqui a gente já tem o nosso dashboard, ele está pronto, tá? Faltam alguns detalhezinhos de cor, que talvez vocês podem ir fazendo aí, igual eu fiz naquele outro. Exemplo, colocando algumas linhas aqui, quebrando aqui o custo pelo resultado, né? Alterando as cores, as fontes. Aqui nesse outro nosso aqui a gente tem o nosso dashboard pronto, que está praticamente a mesma coisa, tá? Que aí eu coloquei esses ícones aqui também. Os ícones são muito legais porque você pode apresentar melhor do que se trata. Se você quiser inserir qualquer um, você vem aqui, ó, inserir, ilustrações, ícones, tá? E aí você procura dentro da categoria. Ou você pode procurar em imagens online e colocar lá icon, tá? Que aí ele vai trazer várias imagens como ícones. Então, por exemplo, de comércio, eu posso trazer qualquer coisinha aqui relacionada a dinheiro. Então, ó, faturamento relacionado a dinheiro. E aí eu coloquei esse ícone ali, tá? Mas basicamente agora eu vou mostrar aqui o resultado final do nosso dashboard para mostrar como realmente você pode impressionar o lugar onde você trabalha. Vamos supor que você vai apresentar lá para a liderança toda a situação da empresa. Você pode mostrar o quanto que a gente lucrou no produto 1, a filial de Curitiba, nos meses de janeiro. Aí você pode apertar um ponto aqui, ó, fevereiro e março. O quanto que o grupo ABC foi importante para nós. Então, você consegue deixar de forma muito clara os resultados da organização, mostrar para eles se aquilo lá está indo bem, aquilo lá está indo mal, e aí você pode apresentar esses dados, pode reportar esses dados. E eu tenho certeza que vai chamar muita atenção, porque todo líder gosta de enxergar esse tipo de informação. Ele não vai precisar entrar aqui na nossa base de dados e ficar clicando fórmula por fórmula, tá? Então, essa é uma das coisas bem legais de dashboards. Tenho certeza que vai ajudar muito. Na próxima aula, a gente vai ter uma aula também muito importante de tudo o que você tem que saber, aquilo que é essencial, alguns macetezinhos, coisas que são importantes você saber, uma aula um pouco mais básica, que esse conteúdo, mas que é muito essencial também, para você saber tudo que você não pode deixar de praticar no Excel para que você alcance sempre a alta performance e não fique atrás de ninguém no mercado de trabalho, tá? Eu sei que esse conteúdo é um conteúdo um pouco denso, são vários detalhes, para quem não conhece muito de Excel é um pouco complicado, mas aqui você estudando pelo online, você consegue ir tentando reproduzir dentro do seu Excel. Mas eu queria mostrar isso daqui porque eu sei que é uma oportunidade de apresentar algo que a maioria das pessoas não tem essa visão, seja de reportar esse tipo de informação, ou de que forma que a gente pode trabalhar cada vez mais com as informações. Eu mostrei, por exemplo, o lucro aqui que não tinha na nossa base de dados, né? O estoque não tinha na nossa base de dados, mas eram informações importantes, eu mostrei aqui que dava para trazer. Então, assim, é sempre importante você olhar para a sua informação e tentar pensar como que eu agrego cada vez mais valor. Como que eu trago uma informação cada vez mais próxima da realidade para que todos possam enxergar e entender o que se está passando dentro da empresa. Isso daqui você pode fazer para qualquer tipo de negócio, né? Não importe a área que você está. Você é área de produção, quer mostrar o volume produzido por período. Se a área comercial quer mostrar os principais clientes, os principais fornecedores,
quer mostrar os volumes dos seus contratos. Ah, você é da área de contabilidade, você quer apresentar isso daqui para o seu cliente, mostrar para ele o quanto que ele está pagando de imposto, qual que é o faturamento dele, qual que é o custo dele. Então, não importa a área que você está, você vai conseguir apresentar qualquer tipo de informação dentro de um dashboard, de uma maneira muito dinâmica e clara, para que todo mundo que chega e bate o olho saiba do que está sendo falado, tá? Então, dá uma olhadinha agora nos recados que eu tenho para falar para você. A nossa aula de amanhã também tá show de bola, tenho certeza que vai te ajudar muito. E aí, o dashboard está disponível para download, tá? Vai ter um link aí disponível para download para você poder praticar. Mas antes de você baixar o dashboard, dá uma olhada um pouquinho mais, só que eu tenho que falar, só mais uns 2 minutinhos. Como você pode ver, dashboard é uma das maneiras muito práticas que você pode utilizar dentro do Excel, montando ali um painel de indicadores para a real tomada de decisão, e você consegue abrir isso de maneira muito detalhada, que fortalece ali realmente o crescimento de qualquer organização, porque a informação é realmente a chave para o crescimento de qualquer negócio. E eu quero dizer o seguinte, amanhã tem muito mais, né? Então nós temos ainda a aula amanhã e a aula na quinta-feira, que estão extremamente show de bola, onde amanhã você vai estar aprendendo vários detalhes, vários macetes sobre o Excel, coisas que às vezes você nem imaginava que teria como você fazer dentro do Excel, que vai tornar o seu trabalho dentro do Excel mais rápido, vai aumentar muito a sua performance. Você deve saber que às vezes uma simples coisinha que você aprende ali no Excel pode às vezes diminuir um trabalho que você gasta, sei lá, 4 horas para minutos. Então, é muito importante esse tipo de conteúdo para que você realmente possa alcançar a alta performance dentro do Excel. Tem muita gente me perguntando também se existe um programa mais completo, um programa de treinamento mais completo. Muita gente tem gostado da maratona do Excel e tem me perguntado se eu tenho um curso, um programa mais completo. A resposta é sim, eu tenho sim um programa mais completo de treinamentos, mas eu vou deixar para falar um pouco mais disso depois, tá? Que é um programa onde nós temos aí um conteúdo bem mais profundo, né? E é um conteúdo bem passo a passo para que você consiga realmente alavancar a sua carreira utilizando o Excel, tá bom? Mas depois, posteriormente, eu falo um pouco mais sobre isso.